Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da subseção de Toledo, no Paraná, em especial na pessoa da professora Silvia, e estendo os meus cumprimentos ao restante da diretoria, que se empenharam para a realização desse primeiro evento, patrocinado, evidentemente, pela nossa OAB do Paraná. Então, eu chamo de professora Silvia porque a professora Silvia é minha eterna professora desde os tempos do 2º grau, ainda que eu não queira contar a idade dela. Eu sou ligado à Ordem dos Advogados do Brasil, salvo engano, desde o tempo do Dr. Colombo, e estou no conselho desde aquela época. Então, como esse evento é um evento da OAB e é um evento realizado na sede da OAB, o que eu preparei como fala, ela é voltada aos advogados e aos estudantes que aqui estão, que muitos deles certamente trilharão esse caminho, só para a gente dizer a razão daquilo que eu escrevi. Eu vou pedir licença só porque eu costumo dar aula sentado, então eu vou falar sentado aqui, porque eu detesto falar em pé. O tema da minha fala é sobre a vinculação vertical das decisões judiciais. Isso me incomoda desde o CPC de 73. Não é de hoje que nós temos este fenômeno. E eu buscarei, a professora Silvia me deu 25 minutos, então eu buscarei tratar de onde isso veio e, a meu ver, para onde isso vai nos levar. Lembrando, parafraseando aqui o ministro Pedro Malan, que diz que no Brasil até o passado é incerto, e quando a gente fala em vinculação das decisões judiciais, acho que essa frase se aplica bem. Na nossa tradição processual, e eu peço desculpa aos meninos que ainda não estudaram os recursos, isso diz um pouco respeito a recursos quando nós falamos em vinculação das decisões judiciais, mas na nossa tradição processual, o juízo de admissibilidade dos recursos, historicamente, cabe ao relator do processo, ao relator do recurso. Isso desde o artigo 557 do Código de Processo Civil, na sua redação original, lá em 1973. E a coisa foi mudando, certo? Primeiro nós tivemos a emenda 7 de 1977, ainda à luz da Constituição Federal de 69, o emendão de 69, que criou um negocinho chamado arguição de relevância. Essa arguição de relevância é mais ou menos o que nós temos hoje, guardadas as devidas diferenças, a repercussão geral. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal basicamente escolhia o que queria julgar, porque cabia ao litigante demonstrar a relevância da questão de direito, poderia ser constitucional ou infraconstitucional à época, e o Supremo iria dizer, não, isso aqui é relevante para eu julgar, isso aqui não é relevante. Lembrando que a gente estava, à época, à luz de um ordenamento jurídico orientado por um regime totalitário, então o subjetivismo ali era mais forte. Aí veio o Código, veio a Constituição Federal, eliminou a arguição de relevância, em 88 ela caiu, mas a tendência a haver uma verticalização de cima para baixo da jurisprudência, ela continuou. À época, na minha graduação, nós discutíamos, isso lá na década de 90, nós discutíamos se era bom ou ruim ter súmula vinculante. E aí o legislador resolveu mudar o CPC. Isso começou lá em 1990, com a Lei 8.038, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui minhas anotações, quando se criou a lei que disciplinava como tramitavam no STF e no STJ os recursos especiais extraordinários. Para isso que serviu na época a Lei 8.038. E essa Lei 8.038, ela começou a dizer que lá no âmbito do STF e do STJ o relator podia julgar o especial ou o extraordinário sozinho, quando o especial ou extraordinário contrariasse questões sumuladas.
né, o que foi o primeiro exemplo que nós tivemos de decisão monocrática de mérito do relator. Tá? E isso acabou se espraiando ao Código de Processo Civil. Tá? A Lei 9.139 de 95 alterou o artigo 557, o parágrafo único, permitindo que também nos tribunais de segundo grau o relator julgasse sozinho. E isso acabou se acentuando com a famosa Lei 9756 de 1998, né, quando se criou mais ou menos o que nós temos hoje no artigo 932, que vai dizer que o relator pode monocraticamente dar provimento ao recurso ou negar provimento ao recurso, de acordo com a decisão estar conforme ou estar contrária à súmula, a jurisprudência dominante, a incidente de resolução de demanda repetitiva ou a incidente de assunção de competência. Essa mesma lei, claro, não podemos esquecer que a colegialidade é a regra, em segundo grau, criou o famoso agravinho, aquele agravo que a gente interpõe, hoje lá no 1021 do Código, quando nós não estamos satisfeitos com a decisão do relator e buscamos levar esta decisão até o colegiado. Notem que o relator só estava, como hoje só está autorizado a julgar sozinho, quando a decisão ela confronta a súmula, incidente de resolução, IAC, etc., e aí ele dá provimento ao recurso, ou ele nega provimento ao recurso quando a decisão está conforme o entendimento dos tribunais superiores e do próprio tribunal destinatário do recurso. Tá? Então, essa era a discussão posta até 2004. Em 2004, na emenda constitucional 45, do dia 30/12, criou a súmula vinculante, artigo 103, letra A da Constituição Federal, e repristinou, de certo modo, a boa e velha arguição de relevância, agora com o nome de repercussão geral. Tá? Por que isso foi criado? É importante também que os senhores tenham principalmente o pessoal mais novo, tenham este panorama. Havia um reclame no âmbito dos tribunais superiores sobre o excesso de recurso. É muito recurso, temos que fazer alguma coisa, os filtros recursais estão ineficientes, as pessoas continuam recorrendo e, portanto, nós precisamos criar um filtro. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, criaram a repercussão geral. Tem um livrinho da professora Damares Medina, eu não vou lembrar o nome agora, que ela escreveu um pouco depois do ano de 2006, quando foi regulamentado o que era a repercussão geral, em que ela fez um estudo quantitativo dos processos que chegavam e que eram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E é uma pirâmide invertida. A quantidade de recursos vinha subindo ano a ano e, a partir do momento que a repercussão geral começou a ser aplicada, ela começa a descer substancialmente ano a ano. Tanto que hoje a pauta do Supremo Tribunal Federal é uma pauta desafogada, de certo modo. O mesmo raciocínio se vai aplicar ao STJ quando a arguição de relevância da questão federal infraconstitucional for regulamentada. Qual é o reclame hoje do STJ? Temos muito recurso para julgar, precisamos aumentar as barreiras de acesso ao STJ para que o STJ julgue aquilo que entender importante. Então, com a súmula vinculante, que vincula as decisões, e esta vinculação vem de força constitucional, e com a repercussão geral, que também vincula as decisões depois que o recurso é julgado, quando a ele é atribuído repercussão geral, você teve um acentuado aumento da chamada vinculação das decisões dos juízos inferiores, por assim dizer. Muito bem. Depois nós tivemos a Lei 12.322, que alterou 544, aí nós tivemos a Lei 11.672 de 2008, que acrescentou o 543, letra C, ao Código de Processo Civil de 73, que criou o chamado julgamento de recurso repetitivo, que não existia, isso é novo, agora virou IRDR, então, na nossa tradição processual, isso é novo. Então, nós, depois disso tudo, veio o CPC de 2015. Eu listei aqui, o CPC de 2015 tem facilmente 8 dispositivos que vinculam as decisões
do juízo de segundo grau e de primeiro grau às decisões dos tribunais superiores. Posso citar a tutela da evidência, artigo 311, inciso 2º, que diz que o juiz vai deferir a tutela de evidência inaudita altera parte quando o pedido estiver fundado em decisões, né, julgadas em sede repetitivos. Posso citar a liminar de improcedência do pedido do 322, no mesmo sentido, a tua petição inicial contraria a súmula, indefere liminarmente, coisa julgada material, você não tem direito e pronto. Né? Posso citar o reexame necessário, né, que diz que se a decisão estiver em conformidade com súmula, etc., 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 não vai ao segundo grau, independentemente do valor, né? Então pode ser até uma condenação acima de 1.000 salários mínimos da União, que não sobe. Podemos citar o 521, né, no inciso 4º, ele vai dispensar de caução, né, para levantamento de dinheiro, né, na execução provisória, quando você tem, né, a tese jurídica, né, que funda o título, né, embasada em jurisprudência dominante, etc., etc., etc. O bom e velho 932, que vai tratar dos poderes do relator, né, o 955, inciso 1, que vai autorizar o relator a julgar sozinho o conflito de competência, quando já está definido, etc. Né? O 1030, que vai tratar dos poderes do presidente do tribunal, né, referentes ao julgamento, ao juízo de admissibilidade do recurso especial extraordinário. Né? E aí nós temos, o professor Rodrigo falou um pouquinho disso, os artigos 926 e 927. Do Código. O 926 diz que os tribunais têm que manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente. Né? Notadamente, isso obriga os tribunais a utilizarem dos mecanismos de uniformização de jurisprudência, IRDR, IAC, e os, né, mecanismos de uniformização de jurisprudência que o próprio tribunal cria no seu regimento interno. Podemos, né, tratar aqui do incidente de inconstitucionalidade, que vai ao órgão especial para ser julgado. Né? Então, isso é uma obrigação do tribunal, uniformizar a sua jurisprudência. Só deixa eu fazer um parênteses. Vejam que interessante. Lá em 1998, quando veio à luz o artigo 557, que autorizou o relator a julgar com base em súmula ou jurisprudência dominante, a pergunta que a gente fazia é: o que é a jurisprudência dominante? Nós tínhamos decisão do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, né, em que o relator decidia monocraticamente com base em jurisprudência dominante da turma, da Câmara. E a jurisprudência da Câmara era contrária a todo o resto do tribunal. Mas era dominante para a Câmara, o cara julgava. Por quê? Porque não se tinha uma definição, como não se tem até hoje, do que vem a ser jurisprudência dominante. É 2/3, é 1/3, é no último ano? Como é que eu apuro isso? A legislação não nos ajuda. Mas você tem a ordem para que os tribunais hoje, né, mantenham a sua jurisprudência íntegra. Ou seja, né, se você notar, se o tribunal notar uma divergência jurisprudencial, vamos suspender, né, esses processos, vamos levar ao órgão especial para dizer como é que a gente entende o assunto. E aí o artigo 927, de modo imperativo, vem e nos diz o seguinte: que os juízes, primeiro grau de jurisdição, e os tribunais, portanto estamos tratando aqui de tribunais locais e os próprios tribunais superiores, devem observar decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, nenhuma novidade aí, está lá no parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, eficácia erga omnes, com possibilidade de você limitar no tempo a eficácia. Súmulas vinculantes, também zero novidade aí. Acórdãos proferidos em IAC, em IRDR ou no julgamento de recurso especial extraordinário repetitivos. Súmulas do Supremo e do STJ e as orientações do plenário, órgão especial do tribunal local. Vocês viram que aqui nós temos 5 formas de criação de teses jurídicas diferentes e todas elas precisam ser observadas pelos tribunais e, obviamente, o que é mais importante para nós, pelo jurisdicionado. E se a gente desrespeitar, ainda cabe reclamação. Opa, peraí, pessoal, o juiz aqui, né, não está aplicando súmula. Eu vou lá no tribunal reclamar, né, que é o que aconteceu recentemente na Justiça do Trabalho, para quem acompanha os noticiários jurídicos, né, cadê os meninos, meus alunos aí? Eu sempre na primeira aula passo, né, o Conjur, Migalhas, acompanha lá esses noticiários jurídicos. O que aconteceu?
tanta reclamação chegou no Supremo Tribunal Federal em relação a julgados da Justiça do Trabalho que estavam desrespeitando o entendimento do tribunal sobre a chamada terceirização, que o ministro Gilmar Mendes falou, vamos suspender esse troço todo, vamos rejulgar para pacificar. Ou seja, as pessoas os reclamados, as empresas, estavam transformando o Supremo Tribunal Federal em um grau recursal de ação trabalhista, inclusive de primeiro grau. A sentença julgou contra o entendimento do Supremo, o cara fazia o RO, o recurso ordinário, e junto fazia uma reclamação lá para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal falou, peraí, eu não sirvo para isso, eu não sou órgão recursal de segundo grau de Justiça do Trabalho. E aí, obviamente, que os ministros acabaram, inclusive, vindo a público reclamar disso. E aí, nós temos, por fim, a emenda 125 de 2022, que criou a repercussão geral da questão federal infraconstitucional. Esta ainda não está sendo aplicada porque pende de regulamentação. A lei ordinária tem que dizer o que é esta questão federal. Então, eu fiz esse panorama rapidamente histórico para mostrar para vocês que isso que está no CPC de 2015 não é novidade, mas acentuou-se significativamente essa vinculação vertical das decisões dos tribunais superiores, impondo o seu entendimento, principalmente nas questões de direito, aos tribunais locais e aos juízes de primeiro grau. O que isso interessa para a advocacia? Lembrando que provavelmente muitos dos senhores que advogam e de vocês que estudam e que pretendem advogar, nós advogamos no juízo de piso. Nós somos advogados de primeiro grau, então isso impacta no nosso dia a dia. Isso aqui não é historinha só para tribunal aplicar. Isso aqui vai transformar significativamente, já está transformando significativamente o nosso modo de fazer, de exercer a nossa profissão. Primeiro, a hora que ficar regulamentada a questão federal de direito infraconstitucional, se fechará significativamente o espaço de acesso ao STJ, que atualmente já é pequeníssimo. Há uma crítica enorme feita pelo senhor Nelson Nery Júnior em relação ao pré-questionamento. Ele diz, isso não existe. Inventaram e agora a gente fica achando que isso é requisito. Onde é que está escrito na lei que pré-questionamento é requisito de admissibilidade de recurso? E ele tem críticas bastante acentuadas a isso, mas tem. Tem o pré-questionamento e ele tem que lidar com isso. Qual é a consequência? Vai haver, indubitavelmente, um crescimento da importância das decisões dos juízos de segundo grau. A gente vai ter que conviver com decisões prolatadas em sede de IAC, de RDR, de decisões de segundo grau, porque a gente não vai conseguir subir ao STJ como a gente ainda consegue hoje. E olha que fazer passar pela súmula 7, o que o pessoal falava na época da pandemia. Onde é que você vai se esconder do Covid? No STJ. Nada passa pela súmula 7, nem o Covid passa pela súmula 7. Lá não tem pandemia. Então nós teremos significativo aumento da importância das decisões dos tribunais de segundo grau. E a gente tem que atentar a isso, eventualmente porque a decisão de segundo grau não será coincidente com a decisão do STJ. Depois, cada vez mais você vai ter dificuldade em discutir tese jurídica. Isso a gente já discutia, por isso que eu falava no começo. No Brasil, até o passado é incerto. Quando o pessoal discutia se ia ter ou não ia ter súmula vinculante, o que a gente discutia? Vai engessar a jurisprudência, o troço vem de cima para baixo e o direito, na verdade, ele se forma na vida real. É de baixo para cima. O conflito social não nasce no STF ou no STJ, o conflito social nasce aqui, na res do chão, como dizem os portugueses. E aí você vai subindo, primeiro grau, recurso, até chegar lá. Então, quando chega no STF, quando chega no STJ o conflito, ele já está instalado no mundo real e já está instalado nos juízes de primeiro grau e segundo grau. E aí vem o problema. Como é que eu chego lá se as portas estão fechadas? Mais ou menos naquela passagem do livro do Kafka, que ele não consegue passar do porteiro dos tribunais e quando ele olha para dentro tem mais de 20 portas que ele teria que passar e cada uma delas com um porteiro. Vai ficar mais ou menos assim para nós. Então,
quando a gente pensa, vou discutir uma tese jurídica na minha inicial, a gente vai ter que repensar isso 25 vezes, porque a tendência é que a jurisprudência se solidifique e é muito mais difícil você modificá-la quando você não tem acesso, né? Em outras palavras, você vai ter que engolir o que está definido em súmula, em decisão proferida em sede de RDR e etc., porque eles têm que ser seguidas, né? E nem vou entrar aqui na discussão de que a gente faz súmula como se fosse lei, né? A gente não faz precedente no Brasil. Isso é questão para um outro bate-papo bem mais comprido. Terceiro, né? Você tem o caminho da distinção e você tem o caminho da superação do precedente, tá? Qualquer caso cabe. 90% dos casos são casos simples. Você não tem nem tempo e nem dinheiro para custear um processo para parte, né, em que você vai ter que levar do primeiro grau aos tribunais superiores uma discussão sobre distinção ou sobre superação de precedente, né, o juízo de distinguishing e overruling, né. A parte às vezes não pode custear a causa, né, ou a parte precisa resolver a causa para resolver a vida dela, né, logo. Né. Então, não é qualquer advogado ou qualquer escritório que vai conseguir, né, levar isso adiante. Consequência, né, que nós já vemos hoje de maneira bastante acentuada, lobismo nos tribunais superiores, né. Você vai ter grandes escritórios, né, bancados por grandes litigantes, banco, operadora de telefonia, etc., mudando jurisprudência porque eles, né, têm condições de suportar o ônus temporal e o ônus econômico do processo, o que a parte, né, o cidadão, pessoa física ou a pequena empresa não tem, né? Ela vai a reboque. Quando a decisão é favorável, né, legal. Quando não é, isso a gente vê, é algo que eu acompanho bastante, na jurisprudência de defesa do consumidor do STJ. Né? Cada vez mais o STJ julga contra os consumidores. Por quê? Quem é que tem força no STJ? Banco, telefônica, prestadoras de serviço, né, energia elétrica, água, né, o próprio Estado, né, que é um grande prestador de serviço público. Então, cada vez mais você vai diminuindo os direitos dos consumidores. Por quê? Porque é quem tem acesso aos tribunais superiores e consegue ir lá interferir na formação da jurisprudência, que depois se torna obrigatória verticalmente para baixo. Né? Ainda no âmbito da advocacia, é de suma importância, né, meninos, terceiro ano do curso de Direito, domínio da prova. Se você não consegue discutir fato, você tem que dominar, né, se você não consegue discutir direito, você tem que dominar a prova e o fato. Né? Direito que você prova é direito que você obtém lá na frente em decisão judicial. Né? Então, cresce de importância o domínio, né, da demonstração dos fatos pela prova, como produzi-la, momento adequado, desincumbência dos ônus probatórios. Isso adquire para a advocacia de primeiro grau, né, uma importância urgentíssima, certo? Tanto no âmbito da defesa, né, quanto no âmbito, né, evidentemente, da demanda, da petição inicial. Você tem que dominar fato e você tem que conseguir argumentativamente, aulas lá do professor Celito, né, professor da Unioeste, fazer o encaixe correto dos fatos à tese jurídica que já está pré-fixada. Hoje você não encaixa mais os fatos à norma, é encaixe dos fatos à tese, né, que é a interpretação da norma dada pelos tribunais. Né. Na medida em que os tribunais vão criando teses, né, você vai dizendo, olha, lei tal eu interpreto de tal forma, então eu não vou mais perder tempo vendo qual é a interpretação que eu vou dar para a lei. Eu vou ver, o meu fato, né, encaixa na tese conforme a interpretação da lei dada pelo tribunal ou não. Se não encaixar, eu já perdi. Né, julgamento antecipado da lide, né, indeferimento, né, liminar do processo, coisa julgada e, né, resolvido. Além disso, eu não sei se vocês têm esse problema, mas eu tenho. Como é que você acompanha a formação, a modificação e o cancelamento de precedente? Como você tem um N número de formas de formar precedente, súmula, IRDR, etc., então você tem tese, súmula, no Justiça do Trabalho ainda você tem OJ, né, e esse troço vem todo dia e de todos os tribunais. E não há uma centralização dessa informação. Isso virou uma loucura. Eu simplesmente não consigo, eu estava conversando com a doutora Bruna,
né, que atua muito na área de controladoria do jurídico. Eu falei, Bruna, como é que você acompanha isso? Como é que você fala para os seus clientes, ela, né, presta consultoria? Não tem jeito. E por último, né, você tem um engessamento da jurisprudência dos tribunais superiores, o que vai, né, gerar uma forte possibilidade de que os tribunais locais fixem teses diferentes entre si. Se eu não chego no STF e no STJ, o que vai acontecer na prática? O Tribunal de Justiça do Paraná tem uma tese diferente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E aí? Como é que eu faço para resolver isso? Quanto tempo e quanto prejuízo eu gero até unificar essa jurisprudência? Então, obedecendo o tempo que a professora Silvia me deu, essas são algumas preocupações e recomendações que eu trago a vocês a partir dessa percepção, dessa vinculação, né, que nós temos hoje, né, inescapável, por assim dizer, da jurisprudência, né, superior, né, obrigando aos tribunais locais e aos juízos de primeiro grau. Né. Agradecendo novamente a paciência de vocês, e o convite da professora Silvia, muito obrigado.